Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo mais uma vez com vocês, dando continuidade à nossa parte de Geografia do Maranhão com o quadro físico. E agora, como eu falei para vocês, relevo. Então, vamos trabalhar. Pessoal, eu vou começar isso aqui. A gente tem que dar essa introdução, que é uma coisa básica, mas é porque vale para o Brasil e tem que valer para o Maranhão também. Que é o seguinte. Pessoal, quando a gente fala em estrutura geológica do planeta Terra, a gente está falando da classificação da litosfera, da crosta terrestre, quanto à origem, à formação dela, aos processos que acabaram resultando nas características que você tem na superfície da crosta terrestre, beleza? Então, perdão. Quando se fala em estrutura geológica do planeta, você fala basicamente em 3 tipos de terrenos. Quais são? Escudos cristalinos ou crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Certo? Muito bem. Então, presta atenção. Moçada, um cráton ou um escudo cristalino ou um maciço antigo, ele representa, moçada, as formações geológicas mais antigas do planeta, formadas geralmente por rochas magmáticas e metamórficas, certo? Sempre se apresentam na forma de planaltos. São terrenos muito antigos, geologicamente estáveis, extremamente desgastados, erodidos, e que no Brasil correspondem a 36% do território nacional. 36% do território, certo? Sendo que desses 36%, 32% foram formados no período arqueano ou arqueozoico, certo? Lá do pré-cambriano, e 4% no período proterozoico. Sendo que nesses 4%, aqui esses 4% do período proterozoico, é nesses escudos cristalinos que nós encontramos a maior parte das jazidas de minerais metálicos e ferruginosos dentro do nosso país. Então, por exemplo, embora não seja o Maranhão, mas a Serra do Carajás, ali no Pará, está perto, sudeste do Pará, perto do Maranhão, é uma área muito rica em minério, tem minério de ferro, tem manganês, tem bauxita, tem cobre, tem ouro, portanto é um escudo cristalino do período do éon proterozoico da era pré-cambriana, certo? Beleza? Então daí a importância deles. E você tem 3 escudos cristalinos principais no Brasil. O escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo atlântico, que são esses 3 aqui. O escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo atlântico. Beleza? Muito bem. Agora, as bacias sedimentares, elas correspondem a 70% de toda a superfície terrestre. 70% da superfície da crosta terrestre é de formação sedimentar, certo? Essas formações sedimentares, elas podem ter sido formadas nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica do éon fanerozoico. Se apresentam na forma de planaltos, depressões ou planícies, certo? Beleza? E no Brasil, elas representam aproximadamente 64% do território. Ou seja, a maior parte do território brasileiro é de formação sedimentar. Lembrando que são nas bacias sedimentares que você encontra, que você encontra minerais não metálicos e combustíveis fósseis, como petróleo, que foi formado na era mesozoica, carvão mineral no período carbonífero da era paleozoica. Tudo isso você encontra em bacias sedimentares, certo? E a maior parte do Brasil é de formação sedimentar, inclusive a do estado do Maranhão. A maior parte da estrutura geológica do estado do Maranhão é de formação sedimentar. É a chamada Bacia do Parnaíba, a principal. Beleza? Muitos chamaram no passado de Bacia do Maranhão e Piauí, certo?
a maior parte do estado do Maranhão é de estrutura geológica sedimentar. E como vocês se lembram, moçada, no Brasil não existem dobramentos modernos. Dobramentos modernos são as grandes cadeias montanhosas do planeta, Alpes, Andes, Himalaia. E por que não tem isso no Brasil? Porque os dobramentos modernos foram formados a partir do choque entre placas tectônicas. E você sabe que esse tipo de fenômeno não existe no nosso território. O que nós temos de dobramento moderno aqui na América do Sul é a Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil, não. Os dobramentos modernos são áreas de formação recente, são terrenos geologicamente instáveis, sujeitos a abalos sísmicos de grande magnitude e a vulcanismo ativo. Você entendeu? Então, isso aqui não existe no Brasil. Se em alguma alternativa, alguma questão, o cara fala, porque os dobramentos modernos no Brasil, falso. Não tem. E ele pode botar outros nomes, dobramentos modernos, dobramentos recentes, dobramentos terciários. É falso. Não existe aqui. Tá certo? Muito bem. Agora, moçada, essa é uma característica do relevo brasileiro, pô. Olha isso aqui, ó. 0,5% do território brasileiro, 0,5%, tem acima de 1.200 metros de altitude, pessoal. O relevo brasileiro, pessoal, é caracterizado por baixas altitudes, são modestas altitudes. É um relevo extremamente antigo, desgastado, extremamente erodido, geologicamente estável. Só 0,5% do território tem mais de 1.200 metros de altitude. Então é muito pouco, tá? Beleza? Agora, quando a gente analisa a classificação do relevo, aí a gente tem que lembrar disso aqui. Pessoal, essa aqui é a classificação do relevo brasileiro do professor Haroldo de Azevedo. Ela é de 1949. Como você sabe muito bem, em 1949, você não tinha satélite, a tecnologia não era tão avançada. Então, se você quiser falar assim, o professor Haroldo de Azevedo fez essa classificação aqui no olhômetro. No olhômetro, andando pelo território e dando uma olhada nas feições do relevo. Então, se fosse por essa classificação aqui, pessoal, a classificação do relevo do Maranhão seria muito simples. Seria basicamente o quê? Planície costeira e planalto central. Pronto, acabou. Está classificado o relevo do Maranhão. Planície costeira e planalto central. Acabou. Certo? Beleza? Agora, em 1958, o professor Aziz Absaber resolveu dar a contribuição dele, certo, com uma nova proposta de classificação do relevo brasileiro. E ele introduziu algumas modificações na classificação do professor Haroldo de Azevedo. E uma delas foi justamente a introdução do Planalto do Maranhão Piauí, que fica aqui na região da Bacia do Parnaíba, certo? Algumas áreas aqui do centro maranhense, tá? Então, aqui você tem muito relevo de cuesta, certo? Que é uma vertente abrupta, seguida de uma declividade suave. Então, se fosse por essa classificação aqui, quantas unidades de relevo teria o Maranhão? 3. Planície costeira e terras baixas costeiras, Planalto do Maranhão Piauí e Planalto Central. Seriam 3 unidades de relevo, certo? Por essa classificação aqui. Vocês entenderam? Tudo bem? Agora, moçada, durante o regime militar, os militares resolveram mapear a Amazônia. Era necessário mapear a Amazônia, a área menos povoada, certo, mais vazia do Brasil. Então você tinha que conhecer o terreno. Eu nunca vi um militar preparar uma campanha militar, uma batalha, sem conhecer o terreno. Então você tem que conhecer o terreno, certo? Muito bem. E como você sabe muito bem, na época do regime militar, a gente já tinha tecnologia. Certo? O ser humano já tinha ido para o espaço, você já tinha satélite, aerofotogrametria, o escambau A4. E aqui, mapeamento por radar. Então, eles criaram um projeto chamado RADAM, Radar da Amazônia. Ou seja, você colocava o radar dentro de um avião, certo? Decolava o avião, fixava uma altitude, piloto automático,
e ligava o radar. A onda do radar bate e volta, você vai ter o perfil do relevo. Tranquilo, certo? Só que aí alguém lá em Brasília teve uma ideia muito sensata. Alguém virou e falou assim, escuta, por acaso nós vamos mapear a Amazônia? O pessoal falou, vamos mapear a Amazônia. Beleza. Mas, peraí, a Amazônia não representa quase metade do território brasileiro? Sim. Caramba! Então, se nós vamos mapear a metade, ora, vamos mapear o Brasil inteiro. Por que você não faz o serviço inteiro? Então, o que era para ser Radan, acabou se transformando em Radan Brasil, certo? Que foi um projeto que durou 15 anos, de 1970 a 1985. Nós compramos um Caravelle, um avião francês, certo? Colocamos o equipamento de radar dentro dele e 15 anos mapeando o Brasil, certo? E depois desses 15 anos, o Brasil inteirinho estava mapeado. Aqui são as cartas topográficas que você tem por quadrante, né, por quadrícula. Você vê a de Cuiabá, é SD21, está aqui, certo? Beleza? A de São Luís é a 03, SA23, parece que está aqui, certo? Volume 03, tá aqui, ó, São Luís, beleza? Então o Brasil inteiro foi mapeado. Então hoje o Brasil inteiro está mapeado em carta topográfica de 1 para 50 mil, curva de nível, certo? Localização de cidades, estradas e tudinho mapeado. Então, a partir desse projeto Radan Brasil, que deu um detalhamento nunca antes obtido do território brasileiro, saiu a classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Luciano Sanches Ross. Certo? Beleza? Tá ok? E você está vendo que essa aqui, olha só, ela é bem diferente das outras. Olha como que essa aqui é muito parecida com essa aqui. Muito parecida. Você tem muitas unidades aqui, ó, Planalto das Guianas, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planalto Central, está aqui, ó. Planalto das Guianas, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto. Tem muita coisa igual, porque não era para mexer. Agora, algumas coisas o professor Aziz Absaber colocou, Planalto Nordestino, Planalto do Maranhão Piauí, ele mudou para Planície e Terras Baixas Amazônicas, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. O professor Haroldo Azevedo achava que era Planície do Pampa, não é, certo? Então, aconteceram algumas modificações. Agora, essa aqui é muito diferente. Muito diferente. E esse contorno aqui que vocês estão vendo é mais ou menos o Maranhão encaixado aqui. É o Maranhão encaixado aqui. Certo? E por esse encaixe aqui, quantas unidades do relevo tem o Maranhão? Grosso modo, 3. Você tem a planície e tabuleiros litorâneos, está aqui. É a unidade número 28, certo? Você tem Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, que é a unidade número 2, certo? E um trechinho, número 20, da Depressão do Tocantins. Esse trechinho ao sul do Maranhão. Então, seriam 3 unidades de relevo que você teria no Maranhão, por essa classificação, certo? Planície e tabuleiros litorâneos, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba e Depressão do Tocantins. Grosso modo seria isso. Mas ali é depressão sertaneja. Não, aí não pega o Maranhão. A depressão sertaneja do São Francisco não pega o estado do Maranhão. Pega a partir do estado do Piauí. Beleza? Seria isso. Então você está vendo que é uma classificação do relevo que dá um detalhamento muito maior ao relevo brasileiro. Agora são 28 unidades de relevo, introduziu as depressões, quer dizer, não que o professor Haroldo de Azevedo, o professor Aziz Absaber não soubessem o que era uma depressão. Claro que sabiam. O problema era você encaixar as depressões dentro da classificação, certo? Com o mapeamento por radar, isso foi possível. Tá certo? Beleza? Agora, está muito simples isso aqui. Por essa classificação, você fala que o Maranhão tem 3 grandes unidades de relevo, certo? Aqui, ó.
a parte mais ao norte planície, a parte mais ao sul planalto, e aqui essa é uma depressão, certo? Lembrando que isso aqui, moçada, é um mapa hipsométrico, é um mapa de relevo, é um mapa físico. Você se lembra que essas cores aqui, elas são convenções. Sempre que você tem a cor verde no mapa, significa a área mais o que? Mais baixa. As cores mais escuras são as áreas mais altas do relevo, certo? Beleza? E aqui você tem um Maranhão, grosso modo. Agora, como que isso aqui vai ser dividido? Como que vai ser o relevo do Maranhão? O relevo do Maranhão, ele é basicamente dividido em planície, Baixada Maranhense e Planalto, certo? Beleza? Então, vamos lá. O que é a planície no Maranhão? Presta atenção. A extensa planície do norte maranhense corresponde aos terrenos com amplitudes altimétricas inferiores a 200 metros, que penetram para o interior acompanhando os vales dos rios, principalmente o Mearim, Pindaré, o Grajaú, certo? Pericumã, beleza? Tudo bem? E você ainda encontra aquela região do Vale do Tocantins, que é uma área mais baixa, mas corresponde a uma depressão. Moçada, o litoral do Maranhão, geralmente ele está dividido em 3 partes. Quais são? O litoral ocidental, o Golfão Maranhense e o litoral oriental, certo? Isso é dividido em 3 partes, que a gente vai falar. O litoral do Maranhão possui uma extensão de aproximadamente 640 quilômetros e vai desde a foz do rio Gurupi, no oeste, certo? Mais ou menos aqui, da foz do rio Gurupi, até o delta do Parnaíba, certo? Que é na divisa com o estado do Piauí, tá? Beleza? Sendo o segundo mais extenso do Brasil, é o segundo litoral mais extenso do Brasil, certo? E o segundo da região Nordeste, só é superado pelo litoral da Bahia, tá? Beleza? Então, o Maranhão tem o segundo litoral mais extenso do Brasil e o segundo do Nordeste, certo? Muito bem. O que é o litoral ocidental? Pessoal, o litoral ocidental, eu coloquei aqui, ó, é essa área aqui, que vai aqui da foz do rio Gurupi até essa parte aqui no município de Cedral, que corresponde à Baía do Cumã, certo? A margem ocidental da Baía de Cumã, beleza? No município de Cedral. Isso aqui é o litoral ocidental do Maranhão, certo? E o que é o litoral ocidental? Corresponde ao segmento do litoral das reentrâncias maranhenses, que vai da foz do Gurupi até a ponta do Guajuru, lá na parte ocidental da Baía do Cumã. Como principais recortes desse litoral ocidental, destacam-se as baías de Turi. Aí são vários nomes, moçada. Turiaçu, Lençóis, Capim, Cabelo de Velha, Cumã, Mutuoca, Maracaçumés, Carará, Piracauá, Tromaí, Iririaçu, Iririmirim, certo? E Gurupi. Todas circundadas com ilhas de extensões variadas, tá? Entre essas baías encontra-se o arquipélago de Maiaú, certo? Onde você tem as ilhas de Mirinzal, Lençóis, Maiaú, Aracajá e Malhada, beleza? Ou seja, é toda essa parte aqui, ó. São todas essas reentrâncias que correspondem a baías e essas várias ilhas que você encontra no litoral, que forma uma das partes da planície litorânea no Maranhão. Beleza? Tudo bem? Aí você tem o Golfão Maranhense. O Golfão Maranhense abrange uma reentrância delimitada a oeste pela ponta do Guajuru, lá em Cedral, e a leste pela ilha de Santaninha, no município de Humberto de Campos, tendo ao centro a ilha de Upaum-Açu, mais conhecida como Ilha do Maranhão ou Ilha de São Luís, além de ilhas menores, como a Ilha do Medo, Pequeno Livramento, Caranguejo, Duas Irmãs, são vários nomes que você tem aqui, tá? Na área litorânea do Golfão Maranhense, você tem características comuns tanto do litoral ocidental como do litoral oriental. Moçada, nesse golfão, que é essa reentrância aqui, ó, esse aqui é o Golfão Maranhense, certo? Até aqui.
Então você tem, de um lado, essa aqui é a Ilha do Maranhão, ou Ilha de São Luís. De um lado, você tem a Baía de São Marcos, certo? E do outro, a Baía de São José. A Baía de São Marcos e a Baía de São José. Uma em cada lado da ilha. A Baía de São Marcos está a oeste e a Baía de São José está a leste. Além da Baía de Tubarão, que fica aqui próximo à ilha aqui de Santaninha, certo? Que é Humberto de Campos. Tá? Muito bem. Pessoal, a Baía de São Marcos é o desaguadouro de vários rios que confluem para ela, como o Grajaú, o Mearim e o Pindaré. Eles confluem para cá, beleza? Para cá, para a Baía de São José, vem o Itapecuru. Tá joia? Muito bem. Moçada, essa área do Golfão, certo? Essa área do Golfão tem essas duas baías que são consideradas as mais importantes da zona costeira do Maranhão. Tanto pelo aspecto fisiográfico, tá? Por são desaguadouros dos maiores rios do estado, e por intensa ocupação humana, atividade humana e circulação de riqueza. Então, essa área aqui, o Golfão Maranhense, é considerada a principal área econômica do estado. É a área de maior adensamento populacional e a área de maior importância econômica para o estado do Maranhão. E é uma área de terrenos baixos, planos, certo? Beleza? A leste da Baía de São José, ou seja, do lado de cada baía, a leste dessa baía, predominam processos de deposição que deram origem a um conjunto de ilhas, que formam o arquipélago das Marianas, que está aqui na Baía de Tubarão, que é esse arquipélago aqui. Pessoal, quando ele fala de processo deposicional, significa um processo de sedimentação, principalmente sedimentos carregados pelos rios que desaguam aqui nessa área, ou pela própria ação do oceano. Beleza? Tudo bem? E outra, é bom lembrar, moçada, que aqui o processo deposicional é muito facilitado pelo que nós chamamos de amplitude de maré. O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, perdão, já escrevi e tal. É assim, esse litoral do Maranhão, ele está muito perto da linha do Equador, que é o 0 grau. E como você sabe, a linha do Equador está bem no centro do planeta, bem no centro, certo? Então, isso significa que, como está perto da linha do Equador, durante a lua cheia, a distância da linha do Equador para a Lua é menor, devido à esfericidade da Terra. Então, como a distância é menor, a atração gravitacional é maior. O que significa isso? Significa que quando eu tenho maré alta no Maranhão, a diferença da maré baixa para a maré alta pode chegar até 7 metros, 6 a 7 metros. É a amplitude de maré. Certo? Pode chegar até a 7 metros. Para você ter uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, devido ao afastamento da linha do Equador, a amplitude de maré não passa de 4 metros. Então, como a amplitude de maré é muito alta, isso significa que a maré entra e pode influenciar processos deposicionais até 150 quilômetros aqui para dentro. Até 150 quilômetros. Tá? Então, aí o processo de deposição provocado pelo oceano também é muito forte. E, obviamente, é um processo sedimentar, porque é de sedimentação. E ajuda a formar essa planície aqui. Tá ok? Então, as marés também têm muita influência nesse processo. Tá? Beleza? Agora, o litoral oriental do Maranhão é esse aqui. O litoral oriental é o que vai daqui da ilha de Santaninha, certo? Aqui na região próxima à Baía de Tubarão, e vai até o delta do Parnaíba. Então, isso aqui é o litoral oriental do Maranhão. E esse litoral oriental, certo? É onde você tem o delta do Parnaíba, a região conhecida como Delta das Américas, tá?
É o principal recorte do litoral oriental, composto por um conjunto de aproximadamente 70 ilhas que formam o arquipélago das Canárias. Entre as maiores você tem Santa Isabel, Paulino, Igoronion, Canárias, Poldros e Bagre Assado, delimitadas por um sistema de canais em que se destacam os rios Santa Rosa e Torto e os igarapés Timbó e Maria Engrácia. No aspecto econômico, o delta é a região mais densamente explorada, conhecido como Delta das Américas pela mídia. Cerca de 60% dele pertence ao estado do Maranhão, congregando os municípios de Água Doce do Maranhão, Araioses e Tutóia. Certo? Nas 2 últimas décadas, a região de Barreirinhas também vem despertando interesse econômico por seu potencial turístico, representado pelas belezas da paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Moçada, essa área aqui é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Como você está vendo, ele é dividido em pequenos lençóis e grandes lençóis. Por quê? Porque como você está vendo, a largura a partir do litoral é variável. É uma largura variável, certo? E nessa área aqui é que você tem uma grande acumulação de areia provocada pelo vento, certo? Beleza? A planície costeira corresponde à zona emersa adjacente à planície litorânea, certo? Integrando esta unidade 3 ambientes: a costa de dunas, a restinga, tabuleiros e baixada maranhense. A costa de dunas e restinga é constituída de formações superficiais exclusivamente arenosas, conformando dunas móveis e fixas, intercaladas por lagoas que contêm água doce de chuva, certo? Ou seja, perdão, moçada, mesmo perdendo um pouco de tempo, o que o nosso amigo está dizendo é que a paisagem que nós estamos descrevendo e que todos vocês já ouviram falar, é essa aqui, moçada. É uma área de dunas, certo? Dunas. Toda essa água que você está vendo aqui, a água de chuva, é água doce que fica represada. Isso aqui é a formação de acumulação eólica. É a acumulação eólica, é vento. Você sabe que o litoral do Nordeste é uma das áreas de maior potencial eólico do Brasil. Então aí você está no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Certo? Beleza? Tudo bem? Que era essa área aqui que nós estávamos vendo. Tá joia? Tudo bem? Agora, essa costa de dunas não tem cobertura vegetal. Você vê só duna. E corresponde ao Parque Nacional. O avanço das dunas é provocado pela ação do vento, sendo mais intenso durante o período seco, claro, porque aí você tem a areia mais, vamos dizer assim, não consolidada, devido à ausência de umidade, e você pode deslocar a areia com o vento, isso ocorre de maneira mais intensa. Durante o período chuvoso, o excedente hídrico mantém a umidade da areia, o que dificulta o deslocamento do grão de areia pelo vento, certo? Então, esse Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o principal atrativo que você tem no litoral oriental do Maranhão, certo? Que é um litoral de dunas e restingas. E aí, você tem a Baixada Maranhense. Moçada, a Baixada Maranhense corresponde à região do entorno do Golfão Maranhense, certo? Principalmente nas áreas dos rios Mearim, Grajaú, Pindaré e Pericumã, tá? Eu coloquei aqui para vocês, isso aqui é a área de proteção ambiental da Baixada Maranhense. Você vê que ela pega principalmente a parte oeste e sul do Golfão. Não é tanto a parte leste, é mais a oeste e ao sul. Beleza? Muito bem. Essa baixada é caracterizada por relevo plano a suavemente ondulado,
contendo extensas áreas rebaixadas que são alagadas durante o período chuvoso, dando origem a extensos lagos interligados por um sistema de drenagem dos rios que eu acabei de falar. Todos eles desaguam ali na Baía de São Marcos, certo? Beleza? Que é essa baía aqui, a Baía de São José do outro lado. Tá certo? Muito bem. A Baixada Maranhense constitui um ambiente rebaixado de formação sedimentar recente, com alguns relevos residuais e alguns tabuleiros litorâneos. Tá? A convergência do curso dos rios, associado ao movimento transgressivo e regressivo do mar, modelou o ambiente deposicional. Pessoal, quando ele fala deposicional, não se esqueça, sedimentar, de deposição, certo? A fisionomia da Baixada é marcada pela grande dimensão fisiográfica e econômica, de novo, das bacias lacustres, com destaque para os seguintes lagos: Açu, Cajari, Bacuri, Formoso e Viana. Os lagos transbordam durante o período chuvoso, interligando-se. Durante o período seco, o cenário hídrico transforma-se em grandes extensões de campos ressequidos, certo? Então, essa baixada maranhense, que fica no entorno do Golfão, é uma das outras áreas do relevo do Maranhão que pode ser abordada, mas ela está dentro do contexto da planície litorânea. É uma área mais baixa formada por deposição tanto fluvial quanto marítima. Beleza? Agora, lá para o interior, aí é o Planalto. A área planáltica do Maranhão, que corresponde a esse marrom aqui, ó. Essa área marrom. Até agora nós falamos disso aqui, ó. Litoral oriental, Golfão, litoral ocidental e Baixada Maranhense. A área de Planalto é essa aqui, certo? Então, essa área de Planalto, ela é dividida em 5 partes, tá? Pediplano central, Planalto oriental, Planalto ocidental, Depressão do Balsas e Planalto meridional, certo? O pediplano central, tá, corresponde à área norte do Planalto maranhense, tá? Que é uma área formada principalmente pelas serras da Cinta, Negra, Branca, Alpercatas e Itapecuru. A altitude máxima é de 686 metros, ou seja, corresponde a esta área aqui. Isso aqui é o pediplano central do Maranhão, certo? Circundado aqui de vermelho. Tudo bem? O Planalto Oriental constitui um conjunto de serras localizados a leste no Maranhão, que se prolonga para dentro do Piauí, com altitudes menores, até 400 metros, e ali você tem a Serra do Valentim, que é essa área aqui, ó. O Planalto Oriental, ele vai para a bacia do Parnaíba, até encostar aqui no Piauí, e a principal formação é a Serra do Valentim, só que com altitudes menores que a do Pediplano Central, até 460 metros de altitude, sendo que aqui chega até 680. Beleza? O Planalto Ocidental é um conjunto de morfoesculturas do lado da fronteira com o Pará, onde você vai encontrar as serras do Gurupi, Tiracambu e da Desordem. É essa área aqui, ó. Certo? É aqui que você tem a Serra da Desordem, a Serra do Gurupi e do Piracambu. É aqui, na bacia do rio Gurupi, colado com o Pará. E as altitudes aqui são mais modestas, em torno de 350 metros. Beleza? Finalmente, você tem a Depressão do Balsas. A Depressão do Balsas é uma área formada pela erosão ao longo da bacia do rio Balsas. Se você quiser, você pode dizer que é um vale. É um vale. Então, isso aqui é uma depressão. Lembrando que o rio Balsas é afluente do rio Parnaíba. Então, é essa faixa deprimida aqui que você encontra entre esses dois planaltos. E, finalmente, aqui no sul,
certo? Onde você tem a Chapada das Mangabeiras, a Serra do Pendente, essa parte aqui é o Planalto Meridional Maranhense. É o Planalto Meridional, certo? Beleza? Aqui que você vai encontrar Imperatriz, Santana do Altos do Parnaíba, se bem que na área de Imperatriz aqui, ó, você também tem um pequeno trechinho da Depressão do Tocantins, que pega uma pequena faixazinha aqui do Maranhão, perto do Bico do Papagaio. É a Depressão do Tocantins. Então, como você percebe, se você quiser dividir de uma maneira bem simples o relevo do Maranhão, como é que você diz? A parte centro-sul do Maranhão é uma parte mais o quê? Planáltica, mas são planaltos de altitudes modestas, certo? Extremamente desgastados. A parte centro ao norte do Maranhão é a parte onde você encontra as planícies no litoral e a Baixada Maranhense, em torno dos rios que drenam a região e correm em direção ao norte. Beleza? Isso usando a terminologia regional. Porque, como eu falei para vocês, se nós formos pela classificação do relevo do professor Jurandir Ross, que é a mais usada hoje, como que nós classificamos o relevo do Maranhão? Planície e tabuleiros litorâneos, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e uma faixinha da Depressão do Tocantins. Certo? Seriam essas 3 unidades por essa classificação do relevo. Mas aí que nós procuramos detalhar mais para vocês a planície em litoral ocidental, Golfão Maranhense e litoral oriental, a Baixada Maranhense e a região do Planalto com as suas 5 subdivisões, sendo que uma delas é uma depressão aqui no Balsas e outra uma depressão aqui no Tocantins. Tá ok? Então o perfil do relevo maranhense é esse aqui, moçada. Tá joia? Beleza? Pessoal, tranquilos, terminamos a parte de quadro natural, relevo e clima, falta hidrografia e a gente ir para o quadro humano socioeconômico, certo? Isso a gente vai complementar no nosso próximo encontro, tá bom? Foi um prazer vê-los mais uma vez, espero estar com vocês aqui na próxima oportunidade, tá bom? Moçada, até lá e um grande abraço. Clique like.